Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Episódio 18, capítulo 17, a ressurreição e a vitória. Nos últimos dias, muitos dirão que Jesus foi apenas um homem comum que nos deixou grandes ensinamentos sobre amor ao próximo. Tu, porém, não se esqueça que Ele é o Deus encarnado, nosso Emanuel, que morreu na cruz e ressuscitou. Jesus está vivo! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos do 15. Como vocês estão? Estamos aqui hoje, dia 18 de dezembro, para mais um episódio do nosso querido podcast, Tu, Porém. E como os irmãos bem sabem, eu não estou aqui sozinha, estou ao lado da minha irmã Fernanda. E aí, Fefes, como você está hoje? Olá, irmãos! Eu estou bem. Nesse momento que a gente tá gravando, eu queria compartilhar um testemunho. Eu estou com fome. E eu queria comer, mas eu estou bem. E é só pra dar uma descontraída, né? O clima tava meio pesado, a gente acabou de gravar o episódio, a gente vai entrar num clima mais pesado ainda, então só pra uma descontração, enfim. Eu às vezes falo besteira mesmo. E eu estou aqui com a maravilhosa Duda, que ela inclusive tá com uma blusa que eu adorei. Duda, muito bonita a sua blusa. Como você está? Obrigada sobre a blusa. E eu estou bem. Obrigada também por perguntar. Eu também tô aqui com o Alex. Como é que você tá, Alex? Eu tô bem, Duda, tudo bem? Pessoal que tá em casa. Você que tá correndo aí, ó, o Adriano, que é um corredor, Paulo Basto. Andando de bicicleta, ouvindo esse podcast maravilhoso, entendeu? Então não esquece de compartilhar, meu amigo. Você que está lavando louça aí, ó. Você compartilhou para aquele irmão, deu aquele bom dia, já jogou aquele vídeo maravilhoso do podcast. Então, né, eu tô esperando você compartilhar aí. Vou te dar 1 minuto. Acho que o minuto compartilhou, né? Muito bom, é muito tempo. É isso, então vamos começar mais um aí. E eu tô com a Paulinha aqui, que é a nossa apresentadora desse podcast, Tu Porém. Como você tá, Paulinha? Eu tô bem, Alex, obrigada. E assim como a Fernanda, eu compartilho desse mesmo testemunho. Estou com fome. Mas nem só de pão viverá o homem, exatamente. De toda a palavra que sai. Amém. A gente tá se alimentando da palavra. Amém, irmãos. Então vamos lá. Vamos nos alimentar mais ainda da palavra hoje. E bora lá, irmãos. Bora começar. Bom, irmãos, como os irmãos já ouviram, hoje é o episódio 18. Estamos no capítulo 17, a ressurreição e vitória. O episódio passado a gente terminou ele bem tristes, né? Bem pesado. E vamos continuar tristes, continuar tristes. Até um certo momento, né? Porque uma hora... existe esperança. Acaba esse sofrimento. E é interessante nesse capítulo que a angústia mental era tão grande em Jesus, né? Que ele estava tão combalido emocionalmente que ele morreu até que rápido. Eu lembro que uma vez eu assisti o Rodrigo Silva, acho que ele estava dando uma entrevista em algum canal de TV, não lembro agora. E ele comenta que até pra época as pessoas ficaram surpresas por Jesus ter morrido tão rápido, porque parece que Jesus não era fraquinho, né? Ele era carpinteiro, irmãos. O Paulo Bastos trabalha com isso aí, de coisa com madeira, é pesado. Então ele não era uma pessoa fraquinha, magrinha, que nem eu. Ele era mais, sei lá, tipo o Alex, grande, forte, não sei. Mas assim, o pastor Rodrigo Silva comenta isso, né? Que as pessoas na época ficaram surpresas, porque Jesus estava esgotado emocionalmente, fisicamente, por toda a humilhação que ele passou. Por tudo, irmãos. E Ellen White também fala aqui no começo do capítulo o seguinte: ao entregar sua preciosa vida, Cristo não teve a alegria do triunfo para animá-lo. Seu coração encontrava-se oprimido pela angústia e ferido pela tristeza. Então, assim, irmãos,
sei lá, eu não tenho nem mais o que dizer, assim. Esses últimos capítulos que a gente vem estudando da vida de Jesus, né, foram os momentos mais difíceis dele, e tá sendo os capítulos mais difíceis de serem lidos também, porque a gente consegue entender, né, a grandiosidade de tudo o que aconteceu. E vendo toda essa angústia, eu achei interessante que a própria natureza, a própria criação de Deus se envolveu com aquela cena. Ela sofreu junto com Jesus. O sol que estava brilhando, ele apagou. Meio-dia, irmãos. No meio-dia. Tudo ficou mergulhado em trevas, como se fosse a área mais escura. E ainda aconteceu um terremoto e tudo mais. E eu acho interessante ver isso, de que é como se a terra também sofresse, sabe? Como se a natureza, tudo ali, a criação também sofresse. E isso me lembrou do texto de Romanos 8, 19 a 22. Eu estou abrindo aqui ao vivo entre aspas, gravando, mas é que eu queria muito ler, porque traz o sentido aqui de que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E isso ficou muito forte pra mim, porque a criação como um todo sofre por conta da distância que tem do pai. Eu acho muito bonito de ver isso, de que a natureza, a criação de Deus, eu falo criação mesmo, pensa tipo o planeta Terra, essas questões e tudo que pede socorro para que a gente, como filho de Deus, a gente perceba isso, né? E que isso acabe de vez, para que ela possa também parar de sofrer. Eu achei isso muito forte. E é legal isso que você falou, né, Fernanda? Porque tem uma questão também que a escuridão ela durou 3 horas completas, vamos dizer assim, né? E você parar pra pensar, no sábado o sol ele não para. As coisas continuam normais, mas a única ocasião do mundo quando aconteceu foi a morte de Jesus, quando ele realmente parou. E o mais interessante ainda, que aí que eu vou dizer, meus queridos irmãos, que aconteceu que a coisa ficou preta para os caras que estavam lá embaixo falando mal de Jesus, porque eles precisam, para reconhecer Deus, ter medo, demonstrar o poder dele. Então, enquanto Jesus não demonstrou o poder, mas quando acontecia algo estrondoso, eles ficaram com medo. E a gente muitas vezes pensa assim, eu tenho medo de Deus, né? Deus pode fazer alguma coisa assim, porque Deus é todo poderoso. Mas Deus, você não precisa ter medo de Deus. Deus é amor. Deus, ele conhece você. E você precisa amá-lo de volta. Eu sei que é difícil da mesma forma que ele ama, mas tenta pelo menos. E a gente não pode ter medo de Deus, até porque Deus não faz mal algum pra você. Então as pessoas, quando aconteceu aquilo, a escuridão completou, teve o tremor, como a Fernanda falou, as pessoas sentiram medo de Deus. E depois de tudo isso que eu falei, né, sobre a questão de eles estavam com medo de Jesus, de Deus, a parte mais pra mim que foi assim, como o final de uma história muito legal. Mas ainda não é o final, né, irmãos? Tem uma continuação nisso aí, né? É os spoilers, vamos dizer assim. Mas é a parte do ápice da história que ele diz assim: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É como se ele tivesse abrido essa voz dele e falado por todo o universo. Um trecho que eu peguei também do livro que diz assim: uma vez uma luz inundou a cruz e o rosto do Salvador tornou-se tão brilhante como o sol. Depois, curvando a cabeça sobre o peito, expirou. Então, é como se os holofotes estivessem naquele momento virado para tudo para Jesus, e ele citou essa frase, que é icônica.
O livro cita que os líderes religiosos, eles não poderiam ficar tranquilos com a morte de Cristo, né? E eles temiam que Cristo ressurgisse. Tanto que até hoje, a maioria dos judeus, eles não acreditam em Jesus como o Salvador. Eles acreditam como profeta igual Moisés, por exemplo. Porque eles inventaram uma mentira de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e esconderam em outro lugar e falaram que ele ressurgiu. Então, a gente vê as consequências disso até hoje. E é interessante também que nesse capítulo vai falar do sepulcro, né, de Jesus, que foi José de Arimateia, né, que emprestou a sepultura dele, né, da família dele, para enterrar, entre aspas, né, irmãos, porque naquela época não era enterrado. Mas para enterrar Jesus, né? Porque, não sei se os irmãos sabem, mas na época as pessoas que eram crucificadas não tinham direito a serem sepultadas de forma ideal, né? De forma digna. Daí, elas eram jogadas simplesmente num terreno baldio, nem cobria com terra nem nada. Os corpos eram jogados no terreno baldio, os animais iam lá comer, aí os corpos ficavam putrefazendo, então os irmãos imaginam o cheiro que ficava. Enfim, eles não tinham esse direito. Mas com Jesus isso não poderia acontecer, né? Então, José foi lá e emprestou e pediu, né, o corpo de Jesus, levou Jesus para a sepultura, colocou ali sobre Jesus um lençol de linho, começaram ali correndo, né, alguns preparativos antes de chegar o sábado. E aí, quando chegou um sábado, a gente sabe que eles colocaram uma pedra no sepulcro, né? Tamparam essa pedra. Não é colaram, como se diz? Eles selaram, isso, obrigada, Fê. Eles selaram a pedra porque eles tinham medo de pessoas roubarem o corpo de Jesus, né? E fazer qualquer outra coisa, enfim. E é triste essa parte, né? Logo mais a gente vai falar. Aqui Ellen White também fala que José, né, e Nicodemos não haviam aceitado Jesus. Quando Jesus estava vivo, nenhum deles dois tinha aceitado Jesus como o Messias, né? Mas depois que Jesus morreu, eles foram lá, prestaram homenagem, porque eles eram os ricos, né? Dali, os discípulos de Jesus eram todos pobres, então eles não tinham nem dinheiro para sepultar Jesus de maneira digna. E aí eles foram lá e homenagearam Jesus dessa maneira póstuma. Quando Jesus morre, né, comenta que alguns sacerdotes estavam ministrando lá no templo de Jerusalém, e que eu comentei, né, sobre o terremoto e tudo mais, eles sentiram ali, e naquele instante, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo rasgou-se de alto a baixo, demonstrando que todo aquele cerimonial, né, de sacrifícios não era mais necessário ser feito. Então, eu queria até ler o trecho aqui do livro que diz o seguinte: quando Cristo morreu na cruz do Calvário, abriu-se um caminho novo e vivo, destinado tanto aos judeus quanto aos gentios. Os anjos se alegraram quando o Salvador exclamou: está consumado. O grande plano da redenção havia sido cumprido. Através de uma vida de obediência, os filhos de Adão poderiam finalmente ser exaltados à presença de Deus. Satanás havia sido derrotado e sabia que o seu reino estava perdido. Nós falamos que teria notícias boas, e graças a Deus tem notícias boas, então nós já começamos a ver ali a esperança, começamos a ver que Jesus conseguiu concretizar a sua missão, Jesus venceu o pecado. Eu gostei dessa parte de quando fala que Cristo fala assim, está consumado, porque mostra no capítulo inteiro, em geral, 3 perspectivas diferentes. Então mostra a perspectiva de como estava o mundo ao redor, né, quando Cristo estava na cruz.
a perspectiva dos anjos e a perspectiva do mundo das trevas. Então, na perspectiva de Jesus, estava mostrando que o mundo estava, como eu posso dizer, como a gente falou nesse capítulo também, a natureza, ela estava sofrendo. Então, isso estava evidente naquele momento. Na parte dos anjos, mostra que os anjos, eles se alegraram, porque a gente é redimido! Uhul! E na terceira, que fala sobre o mundo das trevas, mostra que Satanás, ele tá irado, porque ele foi vencido, ele foi derrotado, e agora é só derrota, ele não tem mais chance nenhuma, é só derrota. Então eu achei muito da hora essa parte do livro, que eles mostram essas 3 perspectivas diferentes. E já pra encerrar, a gente já vai, né, com o comentário aqui das meninas. Jesus, ele ressuscitou, ele passou por todo esse sofrimento, ele foi humilhado, ele foi morto de uma forma cruel, ele sofreu muita humilhação, mas ele ressuscitou, né, no 3º dia, e glória a Deus por isso. Na página 131, Ellen White diz o seguinte: então aquele que conquistara o poder sobre a morte saiu do sepulcro triunfante e proclamou: eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Então, irmãos, os capítulos tristes acabaram. Amém. Agora a gente tem um Deus, um Jesus que está ressurreto, que graças a todo esse sacrifício nos salvou. E hoje nós, como a Duda bem disse, hoje nós somos todos redimidos. A única coisa que a gente precisa fazer é aceitar esse sacrifício de Jesus, é aceitar Jesus como Messias, como Filho de Deus. Então, que os irmãos possam meditar sobre isso, sobre essa alegria do cristianismo. Jesus, ele morreu sim na cruz, mas ele não está mais preso a ela. Ele está no céu ao lado do Pai. E é isso, meu querido irmão, que eu te digo. Jesus trilhou o caminho dele e ainda continua trilhando lá no céu, te esperando. Mas nesse mundo que a gente vive, como o Big Brother, vamos dizer assim, onde os anjos olham para nós, Jesus também olhando, você vai decidir. Jesus te deu uma fita de um caminho aonde você consegue seguir e onde ele te diz: lá no final você estará comigo, meu querido amado filho. Mas aí existem 2 caminhos, meu querido irmão, aonde pode ser mais fácil para você, aonde vai dizer: pô, eu acho que esse aqui é melhor para mim porque me satisfaz mais. Ou aquele que é mais difícil, onde Jesus, como Jesus passou, quebrado, todo desnutrido, vamos dizer assim, caçoado, aonde a mesma coisa você vai passar, como ele passou. É claro que o dele foi muito mais difícil, porque ele carregou o seu pecado. Mas basta você decidir, meu querido irmão. Como eu digo, não existe meio termo, como a gente falou no outro capítulo. Basta você escolher. Existe uma luz no fim do túnel, e quem deu ela foi Jesus. Agora, existe você escolher. Compartilhou? Então compartilhe e fala para outra pessoa: Jesus te ama. Eu quero ver você falando para outra pessoa: Jesus te ama, tá bom? Jesus te ama, gente. Amém. Amém. Jesus ama todos nós. É isso. Amém. Irmãos, a parte que eu mais gostei desse capítulo foi a parte do final, quando a gente viu que Jesus ressuscitou. E aí, a parte que eu mais gostei foi quando falou que os anjos... falou assim: a hoste de anjos se curvou em reverente adoração diante do Redentor e o receberam com cânticos de louvor. Meu, essa parte pra mim foi a melhor, porque todo o sofrimento passou e... gente, maravilhoso, é muito bonita essa parte, eu gostei. É engraçado, dá pra comentar. O que eu mais gostei desse capítulo é quando ele acaba, porque aí é a ressurreição de Jesus, né? E... eu
queria não ter que indicar uma música, mas eu acabei pensando. Eu lembrei Dica muito aí. da música do Leonardo Gonçalves. E hoje sou livre. Por quê? Pois ele vive. Ele vive. Paulinha se empolgou. Desculpa, irmã. Ouçam essa música e amém. Glória a Deus por isso. Jesus vive. Nós somos seguidores de um Cristo que ressuscitou, de um Cristo Amém. que está vivo. E esperamos que o que a gente falou aqui tenha trazido conforto ao seu coração, trazido aprendizagem, lembrado do amor de Jesus por você. E nós esperamos você no próximo episódio do nosso podcast Tu Porém. Até mais.